Muito boa noite, caríssimos internautas. Boa noite a todos que nos acompanham em mais essa live, as lives de quarta-feira, né? E essa live, ela traz uma temática muito importante, muito interessante, e também nos ajuda a pensar a questão urgente do Pantanal. As queimadas, não é? E a realidade das tribos indígenas, pensando conosco também a fauna e a flora, em sentido mais amplo do Brasil, não é? Mas o que tem nos chegado, as notícias dramáticas das queimadas no Pantanal. Eu queria colocar o tema, o que nós destacamos, que é Cidades Irmãs, vamos explicar ao longo da live esse interessante tema, e a cultura do bem viver. Então, é uma live que parece, no primeiro momento, que esse tema tem pouca relação com Piracicaba, mas nós vamos demonstrar que, numa visão de sustentabilidade e de transição ecológica, nós precisamos ouvir quem nos ensina sobre a relação com a natureza, né? Eu tenho o prazer e o privilégio hoje de conversar com o Jurandir Siridiuê, né, Chavante, Cacique Chavante, ele vai se apresentar. É um privilégio tê-lo, estar nesse momento aqui na cidade de Piracicaba. E vamos conversar também com a Fernanda Richard. Não sei, depois ela me corrige a pronúncia, né? A Fernanda é uma querida amiga, uma pesquisadora, que tem feito um trabalho fenomenal junto ao povo Chavante. É uma defensora, já esteve conosco numa outra live, é uma defensora dos povos indígenas, né? E tem nos ajudado a pensar um outro patamar de civilização. O nosso desafio hoje é ouvir o grande líder Siridiuê, aprender com ele, ouvir a Fernanda e, ao mesmo tempo, tirar lições para a nossa realidade cotidiana na cidade de Piracicaba. Então, eu vou passar a palavra primeiro para a Fernanda, para que ela se apresente e dê boa noite. Fernanda, a palavra é sua. Boa noite a todos, obrigada, Adelino, obrigada a toda a equipe. É uma honra estar aqui, e entre os vários motivos que essa é uma honra, é porque eu quero o Adelino como prefeito de Piracicaba. E eu quero por ser piracicabana, e por acreditar que é a melhor opção que a gente tem. E eu nem imaginava ter uma opção tão boa na atual conjuntura. Então, estamos juntos, Adelino. E meu nome é Fernanda Viegas Reicher. Hoje eu sou pesquisadora do Instituto de Estudos Avançados da USP, mas eu venho trabalhando com o povo Chavante há bastante tempo. Conheço desde 2013, mais ativamente desde 2015, e onde a gente está envolvido em vários projetos, várias culturas, entre eles que eu queria citar, que é, em 2018, a gente entrou com um projeto de saneamento, e a gente conseguiu reduzir de forma conjunta, usando conhecimento científico, junto com conhecimento tradicional, a zero, uma mortalidade infantil 9 vezes maior que a média nacional. E eu acho que todo o mote das Cidades Irmãs vai vir através desse diálogo, então é por isso que eu coloquei esse dado de apresentação prévia. Fernanda, obrigado. Não é? Você sabe que nós ainda estamos no período da pré-campanha. Eu já fui na nossa convenção do PT PSOL, o meu nome já foi oficializado, e a campanha começa mesmo daqui a pouco, né? Quando essa expectativa de setembro, que seja também o tempo da primavera, um tempo bonito, que o nosso coração se encha de esperança, né? Eu agradeço o seu importante apoio público e a sua manifestação de que está querendo construir conosco uma outra realidade. Eu vou passar a palavra para o querido Jurandir Siridiuê Chavante, para que ele também se apresente, mas eu queria dizer que é uma honra conversar com, eu não sei se eu chamo de senhor, se eu chamo de cacique,
Depois você me dá o dado do pronome de tratamento. Mas, de qualquer maneira, é uma honra recebê-lo e poder ouvi-lo num momento tão dramático para o povo brasileiro, para todos os povos, né? E, de modo particular, para os povos indígenas. Jurandir Siridiuê, a palavra é sua. Boa noite. Boa noite. Na minha língua chama Siridiuê. Jurandir Siridiuê Chavante. Sou da aldeia Eteritipá, terra indígena Pimentel Barbosa. E eu tenho essa consciência, o Brasil ter outra visão, enxergar a desigualdade que o Brasil tem. Cidade irmã, o bem-estar, está na minha raciocínio. Brasil, você ter me convidado, professor Adelino, depois vamos conversar. Eu que agradeço por você estar conosco, Siridiuê. É Siridiuê, né? Tem até uma pronúncia bonita. Eu quero dizer que essa é uma live que eu considero histórica, né? Esse diálogo, que, num primeiro momento, parece um diálogo inusitado, é fundamental que toda a sociedade brasileira faça. A cidade de Piracicaba, ela traz no nome essa sua origem indígena. E nós temos aqui na nossa Constituição pelo menos 3 grandes matrizes, como o povo brasileiro as tem, não é? A matriz indígena, a matriz afro e a matriz europeia. Mas nós falamos tão pouco dessa dimensão e dessa nossa relação com a nossa história indígena. Então, por isso que essa live me enche de alegria. Mas nós vivemos um cenário muito ruim no Brasil. De modo geral, no Brasil, a pandemia, que tem atingido fortemente as comunidades indígenas, inclusive, não é? Em Piracicaba, a pandemia também está num processo muito violento de crescimento do ciclo de contágio, nós temos um número grande de perdas humanas, e a gente sabe que essa é uma realidade para as comunidades indígenas também. Eu vou pedir que a Fernanda, pedindo licença para o Jurandir, acho que o Jurandir depois pode também nos dar os dados, né? Mas que a Fernanda nos coloque. Fernanda, qual é a realidade hoje dos povos indígenas no Brasil? A realidade no sentido de quantos povos, qual é o contingente populacional, e se você pudesse dizer alguma coisa da nossa relação com Piracicaba. A palavra é sua. Bom, vamos lá. Eu costumo, quando eu estou dando aula, e sendo formada em Direito, em dizer assim, quantas aulas eu tive a respeito de direitos indígenas, e quando a gente está falando de indígenas, é de quem é da terra, que é diferente do conceito de índio, que tem toda uma carga preconceituosa. Eu não tive nenhuma em 5 anos de faculdade. E eu vou aprender mais tarde. E um monte de gente, como que é o índio? Esse índio não existe. A gente está falando aqui de 262 povos, 264 povos oficialmente reconhecidos. A gente está falando de mais de 100 povos isolados. A gente está falando de uma diversidade de línguas imensas e de 5 troncos linguísticos absolutamente diferentes, onde as diferenças entre as línguas talvez equivale ao português e ao mandarim. Então, a gente tem uma riqueza e uma diversidade aqui cultural, e cada grupo que pertence ao seu bioma, e o bioma é uma coisa gigante, cada um sobre o conhecimento específico daquela área. Então, se a gente puder citar o exemplo, por exemplo, do povo Carajá. O povo Carajá tem o conhecimento sobre as águas. É o povo que, de acordo com a cosmologia, ele nasce das profundidades dos rios amazônicos. E ele tem todo o domínio sobre aquele ecossistema.
Se a gente vai falar do povo Bororo, ele tem todo o domínio sobre a morte, eles fazem inúmeros funerais, e eles entendem essa passagem entre vida e morte, e assim vai. Então, a diversidade cultural é imensa, de modo que é impossível a gente falar em um índio ou o indígena. É lógico que a gente precisa, dentro de uma legislação, contemplar vários grupos, mas a gente precisa ter essa compreensão imensa de que a gente está falando de um grupo enorme e heterogêneo. Tão heterogêneo quanto o português e o mandarim, que é o exemplo que eu dei. E a ligação com Piracicaba, onde vimos os povos indígenas? Então, se a gente for pensar no próprio nome da cidade, Piracicaba, lugar onde o peixe para, isso é o nome indígena. A gente tem cemitério indígena ali na Rua do Porto. Só que, assim como todas as cidades muito coloniais, é uma história que foi apagada. E é uma história de massacre de um povo inteiro, que foi dominado por nós, colonizadores. E nós eu incluo, como meus descendentes, não a postura que eu sigo hoje. E a relação que eu acho que Piracicaba deve seguir a partir desse passado é de uma reconstrução dessa ligação. E onde chegou a primeira conversa que eu tive com o Adelino sobre essa possibilidade. Vamos nos reconectar com o que é ser indígena? E aí eu estou falando na pluralidade de novo. E Piracicaba é uma cidade plural, como o Adelino próprio apresentou. E aí é isso que a gente vai discutir aí para frente, do que essa proposta, ainda não é uma proposta, né? A construção de uma ideia das cidades irmãs ou aldeias irmãs. Obrigado, Fernanda. Né? Eu acho que você traz um dado que poucos brasileiros sabem, né? É mais de 264 povos. A gente vai saber, acho que são 305 povos oficialmente reconhecidos e 258 línguas. Eu acho Nossa, que é uma riqueza monumental, né? e mais de 100 povos isolados que nunca tiveram contato. É um verdadeiro patrimônio cultural imaterial, né? A riqueza de uma língua, por exemplo, de uma cultura, é algo impressionante. Nós queremos ouvir também, e principalmente, sobretudo, eu diria, o Siri Diuê. Siri Diuê, nos coloca um pouco mais dessa realidade dos povos indígenas, falando um pouco da sua comunidade, da sua tribo, da sua aldeia, né? Para que a gente possa conhecer quem são, como é que estão vivendo, e nesse contexto de pandemia, o coronavírus, como é que vocês estão? A palavra é sua, Ciri Diuê. Fazendo essa soma de raciocínio que a doutora Fernanda tenha colocado, essa importância da diversidade dos povos indígenas, nós, então foi bem colocado. E, especificamente, o povo Xavante, como ela citou de outros povos, Carajá, para estar hoje, eles são os maiores conhecedores da água doce, da água doce. Para fazer rito, entender da vida para a morte, o povo Bororo são os grandes conhecedores assim, da morte, a linguagem da morte. Então, a doutora Fernanda colocou bem essa introdução. E o povo Xavante vive de sonho. Olha que bonito. Todo mundo sonha. E alguns já percebem, e aqueles que são sensíveis entendem. E o povo Xavante é especialista, interpretador de sonho. Nós vivemos de sonho. Sem sonho, a gente não vive. Mas de quem? Cerrado. O cerrado é um dos potenciais para a gente viver, onde nós alimentamos de queixada,
anta, veado, tatu, bicho do cerrado. E a nossa dieta é praticamente de animais. A gente só alimenta um pouco de peixe, mas a maior parte é carne. Então, assim, para a gente ter essa conexão terra e o céu, um sonho, o Chavante é um dos grandes conhecedor dessa, seria assim, ancestral, que foi, que a gente não inventou, herdado por nosso antepassado, né? Se o povo brasileiro quer buscar sua felicidade e entender, vai também para a Amazônia, que todo mundo fala de Santo Daime, o outro fala ayahuasca. Vai lá. Você quer ser curado, sentir que está passando do Compô, do povo lá do Rondônia, né, divisa com a Amazônia. Então, Catutina é o povo que são esse grande conhecedor. Então, essa natureza, esse conhecimento, essa tradição, essa ancestralidade, o Brasil tem essa potencialidade, o povo indígena. Então, assim, a gente se autodenomina a um EUTAB. Cada povo tem sua autodenominância. O Boi é Boró, Iné é Carajá, Chavante, a EUTAB, Bacairi, Yanomami. Então, o povo brasileiro tem que entender essa diversidade. Eu assisti um live de índio. Eu vi no jornal índio. Isso não está falando nada de português. Então, o brasileiro ele tem que entender, perceber esse respeito. Baseado a cidade irmã, assim, que a doutora Fênia colocou, eu vou colocar na minha língua. Tebe é peixe. Então, assim, Tepecicaba, né? Completando com a língua guarani. Então, pira é peixe, cicaba, né? Onde os peixes param para desovar. Então, tepe, manazé. Tebe, onde descansa Numrozé. Onde dorme, descansa Numrozé. Tepe, Numrozé. Tepe, rei manazé. Então, nossa língua chama Tebe, onde desova o peixe. Então, a cidade de Piracicaba tem que buscar, tem que entender que, além de ser chamado Piracicaba, trazer essa conexão. Eu sou um desses ideias que você está colocando, vocês estão construindo. Cidade irmã, o quê? Gostaria muito de trazer essa diversidade que o Brasil tem. Primeiro, meu povo, depois trazer parceiro Carajá, para falar sobre a água, Bororo, a morte, Santo Daime, né, ver ayahuasca. Então, nós temos um leque, um mosaico de cultura da gente que poderia contribuir para a cidade de Piracicaba. Professor Adelino, é como se fosse a festa das nações. Por que não? Por que você não pode propor isso? Está aí a usina lá, tem um espação. Por que não pode ser recriado, inventado por nosso lado? Quem vai dar? Estou disposto, estou entendendo. Quando fala cidade irmã bem-estar, sinceramente, a cidade de Piracicaba vai ganhar diversidade. O Brasil não conhecia. Eu estou ciente que eu gostaria muito de trazer o povo, a gente, povo brasileiro, autêntico, originário, cada povo de seu grafismo, cada povo com seus artefatos, cada povo com sua língua, conversando com o professor, conversando com o aluno. Essa ideia dá de entender cidade irmã, bem-estar, bem-estar, aldeia, aldeia, bem-estar. Então, assim, mudando de assunto sobre queimada, é muito triste
né? Cerrado está sendo muito assim, maltratado. Já começou lá atrás a política, né? O governo central já disse que, né, nenhuma ação da gente. Aí vai colocar o cara de São Paulo, Ricardo Salles, que vai levantar, nem sabe o que é o meio ambiente para ele. Então, colocando no governo central, vai acabar com desmatamento. Vai ter desmatamento. A minha pergunta é, para quem é esse madeira? Quem são essas pessoas que entram no território vazio, mas o povo tem que somos? Quem são esses mineradores? É para o Brasil, essa minério vai ser exposto para vender? Nunca vi a madeira. Onde está indo? Então, Adriano, tem que questionar para quem a madeira? Para quem? Para o Brasil? Para que plantar? É para a ação dos brasileiros? Então, essa questão muito sobre o meio ambiente é onde a gente está sendo ameaçado. O nosso risco está sendo poluído, as pessoas estão entrando sem ser chamado. Então, assim, o meio ambiente, o Ministério do Meio Ambiente, está crítico. E a queimada do cerrado dá esse sinal. Então, assim, o meu cerrado está sendo muito, muito queimado. Sabendo culturalmente, o meu povo tem essa tradição, adora fogo, mas não daquele tipo. Então, a gente tem essa cultura, mas a gente já está ciente. E agora, o fazendeiro queimar pasto, o matuto, pequenos produtores queimam, que é a roça de toco, aí alarga mesmo. Então, assim, o Brasil hoje foi a pior queimada que o Brasil teve ultimamente, assim, por causa de todo esse governo, essa desorganização, que está dando essa contribuição. Siri, eu queria destacar algumas questões que você coloca, e coloca muito bem, acho que você já avançou, inclusive, no tema. Primeiro, dizer que quando você fala da nossa Festa das Nações, que é uma festa que tem um sentido para Piracicaba, eu até me arrepiei, fiquei emocionado. Quando você coloca, por que não termos essa festa também com as culturas, não é? Tradicionais do nosso país? Eu acho que aqui fica um convite para nós, em Piracicaba, repensarmos, né? Uma festa das nações que traga, inclusive, as nações indígenas. Essa beleza, né, do que é realmente celebrar as culturas. Não reduzir a uma perspectiva meramente econômica e monetária, né? A Festa das Nações pode ter esse caráter de assistência para as instituições, né, para as associações, para as organizações, mas ela pode também acoplar essa dimensão cultural, né, de contato, de conhecimento. A gente está falando de um outro patamar de representação. Eu fiquei emocionado. E depois eu vejo que você conhece Piracicaba, né? Uma outra coisa importante, aí eu queria que você explorasse um pouco mais, é justamente a questão que a gente tem visto hoje. Ontem, a minha filha mostrava algumas cenas de queimadas, né, no Pantanal, e aí os animais, não é? A notícia dos animais que fogem, os animais que não podem fugir e que morrem, né, morrem queimados. Se você pudesse, Círio, você já fez a localização geográfica da sua tribo, mas se você pudesse falar um pouco mais, você já disse que é do Cerrado, você já nos deu algumas pistas, né? O incêndio nasce dos pecuaristas, né? Que vão queimando pasto, é isso? Ou agricultores, pequenos agricultores. Eu queria te ouvir um pouco da origem do incêndio, por que ele tomou uma proporção tão grande, e se esse incêndio, ou esses incêndios,
estão ali próximos à sua comunidade. Como é que vocês enxergam essa relação? Mas antes de te passar a palavra, tem uma outra coisa que você disse que me arrepiou. Os Chavantes é um povo que sonha. A questão do sonho. Olha, eu acho que nós todos precisamos sonhar. Nós estamos num processo no Brasil que nos falta sonhar. Tivemos uma eleição muito difícil em 2018. Nós fomos derrotados pela nossa falta de capacidade de sonhar. O grande convite que hoje nós fazemos a Piracicaba é que a nossa cidade também sonhe. Oxalá, né, quem dera, possamos aprender com Chavantes a sonhar. Fernanda, se você me permite, eu vou voltar a palavra para o Círio Diuê e depois você comenta. Eu queria que ele colocasse assim, Círio Diuê, a sua comunidade está na região do Mato Grosso, está no Cerrado. Fala um pouco mais sobre as queimadas e sobre, na sua leitura, como é que a gente poderia evitá-las. Quem são os grandes responsáveis? Você já falou, queria que você aprofundasse um pouco mais. E qual é o caminho para que a gente pudesse evitar? E as queimadas sempre existiram assim, ou agora a gente tem um crescimento de fato? Círio Diuê, a palavra é sua. Sim, este ano ficou mais evidente de abuso. Eu estou com 53 anos, comecei a falar português com 8, 9 anos. Então, a gente entende em ano em ano como é queimada. Agora, este ano, você nem imagina, foi outra mesmo queimada. Eu sou da região do município de Canarana, Mato Grosso, capital Cuiabá. Cuiabá, onde que é o município Canarana, está a 1.000 quilômetros. Mato Grosso é imenso. Ele é chamado Vale do Araguaia. Para Cuiabá, ele é conhecido o Vale dos Esquecidos. Então, é uma nova concepção, cidade, política, que estão se chamando Vale do Araguaia. Então, eu sou do município de Canarana e Ribeirão Cascaeira. Lá, TI Pimentel Barbosa, ele é município de 2 cidades. Então, assim, independente das queimadas em torno, que isso acontece mesmo, né? Os caras colocam fogo nas beiradas, o peão coloca, o dono coloca, trator, um monte de chama passa pelo pasto. Legal. Só que tem um pássaro, tem um que o branco não entende, que tem um pássaro que gosta de fogo. Ele pega a brasa, aí joga, tão inteligente que a gente vê. O outro é redemoinho. Esse redemoinho também, né? Então, no mês de setembro, a linguagem do vento varia. Então, no mês de setembro, ele pode para o sul, para o oeste, ele se movimenta. E esse ninguém conhece. Então, assim, fico muito espantado, fico muito chateado. O cerrado, que é pasto que não tem como queimar, mas queima rápido, pegar tipo o nosso território. Este ano eu vi, nós temos um limite que é Rio das Mortes, em Goz e Rio Araguaia, que os nossos vizinhos do outro lado já estavam colocando fogo. E mesmo distante, aquele brasinho, o brasão voando, o gavião que gosta de fogo, ele capta, ele leva, porque ele está buscando outros caçada dele. Então, a gente conhece sobre a queimada. Agora, quem começa, né, nos seres humanos, são as queimadas não programadas, né, por queimar mesmo, os nossos vizinhos, latifundiário, fazendeiro, né? Então, assim, é triste, ó. Não xingou agora? Não xingou? O nosso vizinho
Canarana, Chavante, Canarana, Parque Nacional do Xingu. A aldeia de Auarum pegou toda a aldeia, queimou toda a aldeia. Em Cerrado do Pantanal, o povo Terena foi resgatado para o pessoal da FUNAI para tirar, porque a aldeia já estava no meio do fogo. Então, a gente está sendo pego de surpresa no campo, com pasto, na floresta, o Xingu, no limite nas nossas áreas, ultrapassa, né, o vento leva a brasa. Então, a gente, Mato Grosso, assim, vai chegar, mês de setembro, o vento ele tem vários assim, movimentos. Então, assim, mês de agosto, início de tudo. Setembro é mais ainda. É essa que eu posso falar, né? Essa tristeza queimada do Cerrado. Então, eu sou no município de Cidade de Canarana. Obrigado, Ciri Joey. Eu vou pedir para a Fernanda. Fernanda, do que o Jurandir Ciri Joey trouxe, não sei se você gostaria de ressaltar algum aspecto. Você conhece muito aquela região, não é? Viveu muito tempo lá. Queria também te ouvir. O que você destacaria? A gente está agora com uma preocupação muito grande com o Pantanal, de modo geral. Ciri Joey faz uma denúncia muito forte da origem de todas essas queimadas. Queria te ouvir também. Eu acho não, assim, o que eu sinto, né? Eu tô falando aqui do sentimento. Para mim, o que me dá no peito quando eu vejo essas notícias é mais que um crime. É um negócio tão perverso que ainda não tem um nome para qualificar. Todo mundo sabe que a Amazônia queima essa época do ano. O próprio vice-presidente da República já falou disso. E já falou que estavam atrasados. Todas as brigadas de incêndio tiveram as verbas reduzidas. Hoje você tem 150 pessoas voluntárias cuidando de um Pantanal inteiro. Você não tem a presença do Ministério ali. Então, a gente está falando de uma queimada que, se não foi proposital, porventura, vamos lá, hipoteticamente, achando que aquele incêndio não foi criminoso, a omissão total para que ele atinja essa dimensão, isso é mais que criminoso. E aí que eu falo que não tem palavra para qualificar. Então, você vê, por exemplo, hoje, que o Jurandir estava me contando, das aldeias no Xingu pegando fogo. Esse povo tem aldeias que morreram 9, 10 lideranças em menos de um mês. E agora vem o fogo. Isso é lógico que é um projeto de Estado. Isso sempre foi, isso sempre teve no discurso do nosso atual presidente. Quando ele ainda, enquanto deputado, e isso está publicado no Diário Oficial, que ele fala que competente mesmo foi a cavalaria americana, que exterminou todos os povos indígenas e agora não tem esse problema que nós temos que enfrentar, ele diz tudo para mim. Diz tudo que é o projeto dele, tudo que se resume. Então, o único elogio que eu realmente dou a ele é que ele é muito coerente. Ele sempre foi o que estamos vendo o Brasil acontecer. E o que me entristece, realmente, é a incapacidade de reação que a gente está tendo enquanto país. E eu não estou falando de política partidária, nem de partido, eu estou falando das pessoas. Inclusive a minha incapacidade, que entrou uma pandemia, entrou uma coisa. Então, a gente está numa situação super complicada. E, enquanto isso, o Brasil pega fogo. E se a gente não... Vendo o horror do Pantanal, o horror da Amazônia, agora é médio Xingu, daqui a pouco vai ser o Alto Xingu.
E isso vai se repetir ano a ano. E o que estamos fazendo de concreto? Eu, por exemplo, estou fazendo muito pouca coisa. Trancada numa casa numa pandemia. Então, é um sentimento de desgosto, inclusive comigo mesma, de uma inércia em toda essa situação que esse ano de 2020 veio. E, realmente, quando eu falei aqui na abertura que, sim, você será meu candidato, já é para mim, independente de formalismos. É que você, para mim, representa mais do que a prefeitura do Estado de São Paulo, você me representa uma postura ética perante o Brasil. Eu acho que a nossa crise maior é essa, onde a gente vai ver o reflexo. Então, a gente está vendo a morte em humanos através do Covid, através da violência no feminicídio. A gente está vendo a morte de diversas espécies. Eu não sei vocês, mas meu nariz está completamente horrível. Esse céu leitoso de manhã, que é a fumaça da Amazônia. E só completando, isso é um problema de classe, sim. Porque quando você vai para o chão, que é onde eu estou acostumada a fazer meu trabalho, e quando eu estou falando do chão, quem está próximo da terra, todo mundo sabe o que uma queimada causa. Então, o problema não é a falta de estudo. Porque quem está na roça sabe. Todo indígena sabe. Fernanda, eu acho que você coloca até um tom indignado, um tom de indignação, não é o que a gente precisa sentir. Eu só não concordo que você faça pouco, né? Conheço a sua atuação, a sua luta. Depois a gente vai apresentar, se for possível, o Davi, que é uma criança maravilhosa, cheia de vida, e que nos ensina, não é? Com a sua força. O Davi é um pequeno chavante, né? A Fernanda tem acompanhado o Davi, que é filho do Siridiuê, que está aqui em Piracicaba. Vamos, daqui a pouco, o Davizinho está aí? Carol, abra o microfone para a gente ouvir o Davi. Oi, pessoal. Oi, pessoal, tudo bem? Oi, Davi, que alegria te ver. Davi, Seremramiué, Mramiué, Chavante. Coisa maravilhosa. Olha, o Davi, a gente já ganhou a live por ver o Davi, né? O Davi tem feito... O quê? O que você dá nele, né? Não, você Ele fala. não é seu amigo, não? Não. Não? Ele é sim. Ele é... O Davi tem feito um tratamento aqui, não é, Fernanda? É. De saúde, está sob seus cuidados. Mas eu queria, nessa linha de conhecer o Davi, com a força, com a beleza dele, falar um pouco mais desse projeto. Eu conversando certa vez com você primeiro, aliás, preciso dizer que quem me apresentou você foi o amigo Cremildo, né? E que apareceu aqui, escreveu uma mensagem, está aqui perguntando alguma coisa para a Fernanda, depois a gente pode ler a pergunta do Cremildo, mas eu queria dizer o seguinte, na primeira conversa que nós tivemos, o Siridiuê falou já das aldeias irmãs, cidades irmãs. Essa é uma proposta construída pela Miriam Hort, que não pôde estar conosco por conta de um outro compromisso. O que seria isso e como é que Piracicaba ganharia? Eu queria ouvir a Fernanda e aí eu vou inverter. Primeiro a Fernanda e depois o Siridiuê, que ele já falou um pouco, né? Mas o que significaria um projeto como esse para Piracicaba? Então, explica para nós a essência da ideia e o que Piracicaba ganharia
do ponto de vista da sua cultura, da sua afirmação, de uma cidade educadora, que é o que eu tenho defendido. Fernanda. São vários aspectos. Então, o primeiro é saber que essa noção de cidades irmãs não é uma noção nossa, minha, da Miriam Rotter, ou do Adelino, ou do Ciri Joey. Isso é um conceito que já existe. Por exemplo, Paris e Roma são cidades irmãs, onde você vai ter trocas de conhecimento, ajudas mútuas. Isso envolve várias áreas. Qual que é a nossa proposta? Que ainda não é nenhuma proposta, é uma ideia a ser construída ainda inicial, mas de adotar, aplicar essa ideia e adaptar essa ideia a Piracicaba e a Aldeia Terenta e Povo Chavante. Onde a gente possa, de um lado, transferir tecnologia, e por isso que eu dei o exemplo de como, com pouquíssimo dinheiro, a gente conseguiu zerar a mortalidade infantil fazendo saneamento básico. E, pelo outro lado, a gente pode trazer toda essa cultura, todo esse conhecimento para cá. As escolas, por exemplo, o Jurandir, sempre nas palestras, ele dá um exemplo ótimo. Ele fala que quando ele era criança, estudando em Ribeirão Preto, ele lia nos livros de história. Os índios eram, os índios cantavam, os índios falavam, sempre no negativo, no passado. Como se não existissem mais. Eles não cantam, eles não dançam, é tudo no passado. Que tal oferecer para as nossas crianças uma visão diferente dessa história? Incluir as escolas. Futebol. O time da Terenta-Ipá foi campeão municipal. O futebol é muito utilizado como estratégia pelo Jurandir, enquanto cacique, para vencer preconceitos, e o esporte faz isso. E o que Piracicaba ganharia com isso tudo? É um projeto de vanguarda para uma cidade que historicamente é de vanguarda. Uma das primeiras cidades que recebe energia elétrica no Brasil. E com isso a gente consegue atrair muitos projetos, a gente consegue atrair dinheiro internacional, a gente consegue uma visibilidade internacional. A gente tem aqui grandes universidades, onde várias áreas de pesquisas podem ser envolvidas. Então, é um projeto grande, inovador, porque normalmente as cidades são estrangeiras, e a proposta seria um mergulho para dentro das nossas raízes tão desconhecidas, mas que sim, eu acredito que pode resultar muita coisa, tanto do ponto de vista econômico, social, ambiental e econômico, né, no tripé, nos quatro aspectos aí do desenvolvimento sustentável. Fernanda, deixa eu dizer uma coisa. Primeiro que é uma ideia que a gente precisa construir como projeto, mas a ideia em si, ela enche meus olhos. E ela enche os olhos, eu estou vendo os comentários aqui, as pessoas, né? Todo mundo dizendo que coisa bacana. Eu tenho uma experiência, e até engraçada, eu vou contar com muita singeleza, né? Eu estudei muitos anos para padre. E quando você falou Cidades Irmãs, eu lembrei de um projeto que é uma prática dentro da Igreja Católica. Chama-se Paróquias, ou Paróquia Irmã. Então, você tem uma grande paróquia que ela assume uma pequena paróquia mais simples. Então, por exemplo, nós começamos uma comunidade lá em São Paulo, num bairro Americanópolis, né, uma comunidade de favela, e demos o nome da comunidade de São Bento. A igreja de São Bento nos ajudava, porque ela entendia que aquela comunidade era uma comunidade irmã. Então, a grande igreja, né, a paróquia de São Bento, do centro de São Paulo, ajudou a construir a comunidade de São Bento lá na periferia. Quando você fala desse projeto Aldeias Irmãs ou Cidades Irmãs, eu vejo isso. Piracicaba
avançando para um patamar de essa visão da sustentabilidade, de educação ambiental, assumindo uma relação mais estreita com a comunidade indígena. Alguém pode dizer, pô, mas isso não tem nada a ver conosco, isso tem a ver com o Brasil, tem a ver com a nossa visão de sociedade. E qual sociedade nós queremos construir? Tem a ver com essa palavra fundamental de Ciri Dioué, que é o sonhar. Como é que nós vamos sonhar uma outra cultura? Eu queria ouvir o Ciri Dioué um pouco mais sobre esse projeto. Será que daria certo, Ciri Dioué? É alguma coisa que você imagina como viável? Eu sei que vocês, né, o povo Chavante, acaba recebendo visitas de pessoas e cidades do mundo inteiro, mas uma parceria com uma cidade do interior de São Paulo, o que nós ganharíamos, o que os Chavantes ganharia e o que nós, piracicabanos, ganharíamos? A palavra ganhar talvez não seja melhor, mas vamos ouvir o Ciri Dioué. Então, obrigado pela essa oportunidade de ser convidado para colocar como eu imagino sobre Cidade Irmã. Nós temos um verso de antigos, ancião, o povo indígena, o povo chavante, como que ele pode se colocar? Como a doutora Fernanda coloca, lá no livro didático, tudo era passado, pretérito passado, o verbo. Então, assim, como a gente pode se estar presente. Tem pensamento que eu traduzi, que eu já vim fazendo essa ação, esse fato. Adelino, presta atenção. Ó. Ninguém respeita aquilo que não conhece. Através, na dança, no canto, no grafismo, na língua, está presente. Só assim as pessoas vão entender o que somos. Então, a gente quer ter essa oportunidade, ter essa compreensão, onde colocou a doutora Fernanda, assim, a USP, tem Exalc. Eu quero trazer os jovens, que pode ser biólogo, agrônomo, veterinário, por que não? Então, assim, como a doutora Fernanda colocou, que ela é testemunha, ela não vai contra mim, o que eu faço? Eu moro na cidade, Mato Grosso, ainda existe essa resistência, preconceito. Eu, como entendo, para estar presente numa cidade, eu usei o esporte. Na minha cultura, o chavante em físico, a gente é muito forte. Na fortaleza, na velocidade e na resistência. E nós participamos em um ano, futebol amador da cidade de Canarana, fomos campeão. Todo mundo, que povo que é? A gente teve presença. Então, assim, a gente tem feito várias iniciativas. A gente já tem livros, nos vídeos, nós temos ensinamos, então a gente já está adiantado. O que a gente precisava muito é que a cidade entenda que um corajoso, ou entendido, ou que compreende da cultura, da identidade sobre o Brasil. Então, assim, Piracicaba, tem o Tupã, né? Cidade aí, mas assim, do lado do peixe, do lado do rio, que foi bonito lá atrás, agora, como enxergar para que a cidade, o rio de Piracicaba, pode ser pensado através da gente, se tocado a água. Então, através da presença indígena, de outros nós, Carajá, né? Bororo, Bacairê, né? Yanomami, Yawanawá, né? Xerente,
trazer essas pessoas para a cidade de Canarana, mostrar Cerrado, porque a gente é um dos pedacinhos do bioma do Cerrado que a gente conhece. Então, a gente não pode falar assim, eu sou um grande mestre ou conhecido do Cerrado. Não, a gente é tão humilde, a gente é um dos conhecedores do bioma do Cerrado. Né? Então, assim, o Boró mora no Cerrado. Quem sou eu para... você... Né? Carajá, do Cerrado. Xerente, do Cerrado. Apagé, do Cerrado. Né? Bacairi é do Cerrado. Então, assim, como é que a gente pode trazer para a cidade de Canarana que a cidade de Canarana... a cidade de Piracicaba, como ele pode abrir o olho que não está vendo no jornal, não está vendo na televisão, ele está vendo eles, dois mundos. É onde que eu quero colocar diálogo. A gente quer conversar, está sentando. Assim. O professor da aldeia falar com seu colega. O aluno indígena falar com o aluno da cidade. Né? Os bastidores se encontrarem e falar. Está dialogando. É a aproximação. Então, eu estou do outro lado, a gente está se conhecendo. E aí a pessoa vai entender e respeitar. Então, a gente está criando essa, ou inventando positivo. Então, a gente quer, para a cidade de Canarana, quando se fala cidade irmã, outro lado, diferente, não daquele passado de ensinamento. Então, você, professor Adelino, você pode pensar isso. Eu já estou ciente, já estou assim, com ousadia. Né? Eu busquei 15 de Piracicaba. A gente conversou, fazer esse amistoso antes do jogo oficial, esse encontro. O povo, a gente sabe jogar. Quem sabe se é um Maradona, Pelé, ou Neymar, ou Ronaldo. Aí é outro negócio, mas é potencial, é a fortaleza, é a resistência. Então, a gente tem um diálogo, não é só o dia 19, né? Mas alguns dados importantes. Do nosso lado, a gente quer sair dia 19. Então, a gente busca outro de datas especiais. Então, eu tenho buscado várias datas. Uma delas, estudo. Exalc. Não é uma boa ideia de ter o cara que entende lá, pode trazer e contribuir quando for universitário. No esporte, seu cara, um menino lá bom, igualar com tanto que ele treina o cara, vem da aldeia lá, pode ser um destaque. E nós temos cantores indígenas. Por que não? Cantores, violão e cantos original. Então, assim, nós precisamos mostrar ao vivo, entre dois povos, esses encontros de dois mundos. Então, quando se pensa dois irmãs, cidade irmã, eu estou assim, acreditando. Então, assim, é que eu tenho traduzido. Aldeia irmã, irmãs, cidade, eu acho que estão sendo fruto ou positivo caminho desse Brasil que tem uma nação, um povo pluricultural, sociedade aí de vários que vieram, e a gente também em si, nós somos um imenso, muita gente, muito povo. Eu sou um dos povos do Cerrado, o povo chavante ao meu TAP. Que lindo! Carol, você consegue colocar a frase da Letícia? Acho que é a Letícia que acabou de escrever, enquanto o Siridiuê falava. A Letícia Campos, ela diz assim: aldeia global, partindo do local do município para toda a humanidade. A transformação começou, grande iniciativa. Eu li enquanto o Siridiuê falava, apareceu essa frase, eu fiquei emocionado.
Eu acho que nós estamos discutindo aqui, Fernanda e Siridiauê, uma outra perspectiva de cultura. Não é mais discutir apenas a questão do poder local, da prefeitura de Piracicaba, né? É pensar o que nós queremos. Tem um livro que eu gosto muito, escrito por um estudioso chamado Roberto Gambini. Roberto Gambini, ele faz um estudo, ele é um pesquisador junguiano, e ele vai dizer o seguinte, que enquanto nós não nos reconciliarmos com a nossa ancestralidade, ele chama de alma ancestral, o nome do livro é Espelho Índio. Ele vai dizer, enquanto nós não nos reconciliarmos com a nossa identidade, de quem nós somos, nós nunca vamos nos sentir completos, né? Dentro da visão da leitura junguiana, que fala desse processo de individuação. Eu estou querendo dizer que, Siridiauê, nós não somos povos, nós estamos separados, mas como brasileiros, nós precisamos nos identificar com essa nossa história, porque senão nós vamos sempre estar quebrados, nós, né, ocidentalizados. Nós precisamos nos identificar e nos reconciliar com a nossa alma ancestral. Bom, eu acho que é muita beleza que tem sido dito aqui. Eu fiquei pensando naquela palavra do Paulo Freire, do esperançar. A gente precisa ter esperança que, em algum momento, iniciativas assim comecem, né? E o período de pré-campanha eleitoral, de debate de ideias, né, deve passar por aqui, porque nós temos alguns candidatos que têm defendido pautas ambientais. Mas essa pauta ambiental, ela precisa ser fundamentada nessa outra visão, nessa outra leitura de sociedade. Eu quero falar duas coisas, antes de passar a fala para a Fernanda e depois ouvir o Siridiauê de novo. A primeira é essa leitura de que se aprende, se supera preconceitos na convivência. É uma proposta muito bonita, se os nossos jovens, nossos alunos, né, tivessem essa possibilidade de conviver e conhecer. A minha filha conheceu o Davi, a Débora, ela ficou encantada, não é? Ela pergunta, pai, quando é que o Davi vai voltar aqui em casa? A convivência com o Davi trouxe um impacto e fez a Débora reler várias questões que ela não compreendia, né? Então, essa dimensão do contato, da convivência, para superar qualquer tipo de distanciamento e de preconceito, inclusive. A outra questão importante, eu fiz uma live, Fernanda, com a Fernanda Moraes, talvez você conheça. Fernanda Moraes, que é uma pesquisadora da Exalc, e ela, assim, de uma maneira muito tranquila, ela foi trazendo elementos profundos para pensarmos a transição ecológica, que é o que o Jurandir está nos colocando também. E ela falava da questão, e aí é o tema da nossa live, né, da sociedade do bem viver, em contraposição à sociedade da vida boa, essa sociedade do consumo, do supérfluo, não é? Então, como é que nós vamos aprender a construir aí, para quem gosta, né, do debate da sustentabilidade, para quem acompanha, como é que nós vamos fazer uma transição se não rompermos com os padrões de consumo, de gasto, né, de excesso, essa ideia de que eu preciso ter um carro muito grande, uma casa enorme. Bom, o brasileiro, na verdade, a maioria não tem casa nenhuma, mas existe um modelo, né, um modelo de consumo e de padrão de desenvolvimento que nós precisamos repensar. E aí essa visão do bem viver, né, que é essa leitura integral. O Papa Francisco, no Laudato Si, ele usa o conceito de ecologia integral. Eu vou parar de falar, vou passar para a Fernanda trazer também mais alguns elementos, porque, em contraposição, o Jurandir faz a denúncia do agronegócio, que queima o cerrado. A Fernanda falava da agroecologia.
Eu tive uma live no sábado passado, estava diversas pessoas discutindo segurança alimentar e estava o Gilmar Mauro, que é o coordenador nacional do MST, e ele já falava exatamente ressaltando a força da agroecologia, que é uma outra maneira de se pensar a produção de alimentos. Mas eu coloquei isso aqui porque veio tudo isso à mente. Vou passar para você, Fernanda. A gente já está com 1 hora de live, para você, algum ponto que você queira destacar, que não foi falado, para você falar do que você quiser. E depois a gente passa para o Jurandir. Uma das coisas que eu queria falar, que eu adorei a intervenção dessas duas mulheres, Letícia e Fernanda. São duas mulheres assim que chegam na minha vida e causam um impacto imenso e que eu tenho a maior admiração. A Letícia é advogada, assim como eu, e trabalha com povos indígenas também há bastante tempo. E a Fer é uma colega de Exalc, assim, e de altas trocas de ideias e assim, pessoas que têm todo o meu respeito, mais que isso até, assim, eu diria que eu sou fã dessas duas mulheres e que bom que elas aparecem justo nessa live, assim. E, assim, se eu não tenho algo a dizer, eu acho que essa live deixa a primeira semente de uma história que tem muito a dizer. Então, na verdade, o que a gente está fazendo a proposta, se a gente fosse usar uma palavra acadêmica, é uma ruptura epistemológica, mas na prática. O que a gente sabe que não é fácil, mas a gente também acredita que não é impossível. Eu acho que o primeiro desses movimentos, quem fez, foi o avô do Jurandir, que foi o primeiro chavante, em 1946, a contactar os Guarazu, ou os não indígenas. E quando ele decide que o contato é inevitável, ele manda 8 netos deles morarem na cidade de Ribeirão Preto para aprenderem a nossa cultura, aprenderem a nossa língua, voltarem, serem caciques e serem os interlocutores do povo com a nossa cultura. Será que essa nossa proposta não é a hora da gente fazer a estratégia Uaraçu? Assim, não temos que voltar e também repensar o que fomos? Então, eu acho que é o começo de uma coisa imensa a ser construída. E num momento em que o Brasil e o mundo inteiro precisa disso. Precisamos repensar esse mundo. Então, em resumão, é super isso. E por isso que eu preciso da Adelina nessa prefeitura. Fernanda, que beleza, né? Coloca, Carol, aquela frase da Letícia, depois a gente põe da Letícia, da Mayra. A Mayra disse alguma coisa muito bonita. A Mayra é uma liderança aqui em Piracicaba que tem atuado com a cultura, né? Você encontrou, Carol? E a Mayra, ela disse que não é essa também, vamos ler essa. Que triste é essa omissão, sim, é crime. Sinto tanto, sinto, né? E o nome do cacique Siridiuê tem a mesma sonoridade do nome dos meus filhos. Ah, não sabia disso, principalmente de minha filha Lindiduê. Mas tem uma outra fala da Mayra que eu queria destacar. Que lindo será esse Aboiomi, um verdadeiro encontro precioso, né? Abaiomi. A Mayra traz esse elemento desse encontro, né? Jurandir, pode falar. Vamos abrir o microfone para o Jurandir. Jurandir, o que você destacaria como fundamental que a gente não disse aqui e tinha que dizer? A nova geração, eu estou com 53, essa nova geração deve entender que o Brasil é pluricultural, identidade. Por que não
fazer diferente encontro. Aonde que pode contribuir? Dentro de casa, os seus filhos, indo para a escola, o professor se atualizar mais ainda. E quando o aluno termina o ensino médio, quando vai para a faculdade ter essa questão indígena. Então, assim, tem que ter essa ensino de educação, ter ciente que o Brasil não é homogêneo, o Brasil é cultural. Então, assim, como é que pode sair da sua ideia dos seus avós e criar nova etapa? No livro, no telejornal, no cinema, na arte, como é que ele pode ter essa mudança? Eu estou fazendo a minha parte. Então, assim, falando português, ainda tenho a minha mãe de criação. Então, eu tenho a minha mãe da cidade. Hoje, ela está em Santos. Ela me acompanha, onde me recebeu na casa dela. Os meus pais de criação já foi, está no céu. E minha mãe de criação, Maria Cristina Carbone, eu sou dessa dele. Estou aí falando sobre da gente e como que eu posso compartilhar o meu entendimento, pessoa da cidade, e repassar o que eu aprendi com a minha gente. Então, a gente busca essa justo caminhada positivo. Então, assim, como é que nós podemos ter Brasil diferente? Brasil irmão, Brasil irmã. Então, a doutora Fernanda já está provando. Eu tenho vindo para a cidade de Piracicaba, meu filho está tendo. Então, como é que a cidade, medicina, assim, medicinado e medicina estudado, como que ele pode ajudar o meu filho? Então, o Vi, ele está sendo bem recebido pela doutora Fernanda, a família, pai e mãe, dona Séries, doutor Klaus, a família Rachard, Viega Rachard, essa apoiando, né? Então, assim, a família Rachard tem levado lá no Hospital das Clínicas, né? Buscando, está tendo aula. Então, assim, ele está 7 meses aqui na cidade de Piracicaba e ele está falando tudo. Então, assim, eu tenho que acompanhar. Então, a aldeia, por ser cacique, eu vou ter que ir para acompanhar, né, na língua, né, sabendo que tem ainda pai. Então, a gente está aí buscando, quem sabe um dia a continuação, né, de mim. Então, assim, do potencial que tem, o menino vai longe. Em 7 meses, o menino já está falando português. Então, assim, como é que a gente pode, além de diversidade, acolhimento da família da Fernanda, seu Cláudio, dona Série e doutora Fernanda, sobre a saúde? Então, assim, ele tem evoluído muito, assim, alçando o pé. E, por outro lado, a cabeça está falando bem português. E aí, no final do ano, já estou levando ele para poder não perder sua localidade, não perder essa identidade. Então, a gente vai passando Natal e Ano Novo. Então, assim, essa ponte, né, e da aldeia e vindo para cá, né, e a gente quer essa continuidade, a continuidade do menino. Assim, além de tratar a saúde, a doutora Fernanda tem essa disponibilidade, esse apoio, essa compreensão, e a compreensão dele que ele é um chavante. Então, ele está indo no final do ano e a gente vai buscar todo esse tratamento, essa experiência, né? Ficar
um ano sem ir para a aldeia, e minha mãe de criação, né, foi assim, mera, assim, educado, orientado, e hoje eu estou aí. Né? Estudei, voltei, sem querer querendo, eu estou liderando uma aldeia. Então, assim, é gestão. Para isso, você aguenta. Então, é a primeira aldeia que tem mais gente. É muito, a casa é muito. Eu tenho 596 pessoas. Eu tenho que olhar o velho, velhinho, adolescente, criança, familiares. Então, a gente tem, assim, quem está na frente não dorme. E externa, eu estou aqui, né? Visitando meu filho, como ele está. Então, a família está aí compreendendo. E na educação está indo bem, é essa que eu posso falar assim. Já deu start. A família Rashid de já mostrar isso. E a sociedade? Como é que pode imaginar esse respeito, esse povo bonito? Ele é de vários, dá para se achar o que ele busca na sua vida. Se é para sonho, isso é bom para psicólogo ou aquele sensível que sonha. Então, vamos conversar com o Chavante, né? Você quer tomar, né? Encontra esse povo Iauanauá, Axanica, Caxinauá e conversa sobre o chá, né? Se está curioso, como eu vou depois eu converso. Me encanta muito sobre água. A água é vida. Conversa com o povo Carajá. Isso não é discutir do professor Adelino. Vamos fazer diferente esse espaço. Por isso que eu estou orgulhoso de ser convidado. Temas Cidade Irmã. Então, assim, você é meu irmão, a doutora Fernanda é minha irmã, as pessoas que têm tudo irmão, tudo é irmã. Por que a gente não pode fazer isso diferente? Acho que fazer diferente aqui no Brasil. Então, Piracicaba está em nome certo e ter você convidado a gente para estar participando. Que coisa linda, não é? Que bom, eu também me sinto irmanado com o Jurandir, com a Fernanda, e com tantas pessoas que colocaram pensamentos cheios de possibilidades e de sonhos, né? Há uma palavra que eu gosto muito da filosofia grega, a palavra já em português, mas que é o devir. Nós vamos sonhar com esse devir, construir uma outra realidade, né? Quem dera Piracicaba avance nessa direção. Nós vamos trabalhar muito para isso, Jurandir, para pensar uma cidade educadora, no sentido mais forte do termo. Eu gostaria, a gente tem que terminar essa live, eu gostaria de ficar ouvindo o Jurandir e a Fernanda, né, com toda a riqueza que eles trazem, e também ficar lendo, no momento eu bati os olhos aqui nas mensagens, né, ficam registradas a riqueza da interação de quem está conosco. A gente vai sentindo esse ambiente que nos leva a acreditar, né? O Chavante nos traz o sonho e a esperança junto com o sonho. Fernanda, eu posso pedir para você trazer o Davi para ele dar um beijo em Piracicaba, mandar uma mensagem para nós em Piracicaba? Davi, chama o Davi. Davi, venha. A Adelina está O falando Davi com está em você Piracicaba aqui. já há quanto tempo, Fernanda? 7 meses? 7 meses. O Adelino queria que você Davi, desse um manda uma beijinho mensagem para para o que está achando de Piracicaba, Davi? Eu tô achando bom. Por quê? O que você fez em Piracicaba? Você conheceu o Rio de Piracicaba? O que você achou do nosso Rio? Conheci. O que você mais gostou? Achei O que legal. você mais gostou em Piracicaba? Agora, É? Ele tá baixinho. Eu estou baixinho.
Ele que tá ele falou? Que eu estou baixinho? Ah, O tá rio tá baixinho. triste, Deixa o Davi. O Davi quer ir embora. né? Olha, um beijo, Tchau, Davi. tchau. Saudade de te ver. Olha, Fernanda, Tá. aproveita que você está aí, dá o seu boa noite, para a gente fechar a live, e a gente pede para o Jurandir dar boa noite também. Só que o Jurandir vai dar na língua chavante. Chavante. Eu queria dizer assim que o que eu queria compartilhar com Piracicaba com esse meu contato com o Chavante, rápido, é que quando eu perdi minha bolsa de doutorado, aconteceu um monte de coisa na minha vida pessoal, e eu cheguei no Povo Chavante para dizer que a minha pesquisa não ia dar certo, ter continuidade. Falaram, você está com algum problema? A gente constrói uma casa para você, a gente caça para você e você mora aqui. Não se preocupe. Isso nunca ninguém fez por mim. E então, quando o Jurandir está falando de um sonho, é um sonho que eles realizam, eles dividem. E não é uma realidade fácil a vivida lá. Não é romantizada. Então, a gente tem tudo isso para oferecer, na busca de uma sociedade mais solidária, mais bonita e que faça mais sentido. Então, Adelino, muito obrigada. Mais uma vez, eu quero você para essa prefeitura. Já escrevi meus posts lá com os motivos e são mais que aqueles. Uma honra estar aqui. Obrigada. Como se diz em Chavante, Ripari. Que lindo, Fernanda. Obrigado. Jurandir, a gente quer ouvir o seu boa noite. Abastecendo, que a Fernanda está falando, eu vou abastecer para você, quando está na frente da cidade de Piracicaba, a minha cultura, a nossa cultura, né? Para que você tenha vários leques para você falar para a sociedade piracicabana a diversidade que é o Brasil. Então, eu disponho, eu estou de prontidão para abastecer cultura indígena, trazer grande líder para, né, estar falando cada seu bioma, isso, por que não? Então, a gente tem que ser diferente no novo pensamento. Então, como amanhã você vai estar na prefeitura, não esquece o Brasil diverso. O Brasil tem sua identidade. E nessas cidade de Piracicaba, eu tenho para a sociedade da cidade procura. Muito bem. Obrigado, Jurandir, pelos bons preságios, né? Obrigado pela força da sua presença. Obrigado, Fernanda, por ter organizado essa live e por ter nos dado a felicidade de conhecer o Davi e o Siridiuê, né? É assim, Fernanda? Tá certo? Pessoal, Siridiuê. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Nós estamos construindo um projeto que não é um projeto pragmático, não é um projeto que conta com cálculos, né? Mas é um projeto cheio de sonhos. Às vezes, nos é permitido sonhar e ter esperança. E é isso que eu acredito. Muito obrigado, uma boa noite a todos, né? Peço que continuem nos acompanhando, fazendo repercutir essa live de modo especial. Gostaria de pedir que vocês compartilhassem, comentassem, porque é um documento para a nossa cidade. Uma boa noite. Muito obrigado, Carol, que nos deu toda a estrutura. Obrigado, Fernanda. Obrigado, Jurandir. Boa noite.